Abram as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nossa série de mensagens com a qual eu pretendo encerrar esse restinho de 2017 é uma exposição do Sermão do Monte, o que assim ficou, popularmente conhecido como Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus, começa aí no capítulo 5, versículo 1, e ele vai até o capítulo 7, no versículo de número 29. Mas ele não é pequeno, bastante extenso. Comentáriozinho rápido enquanto você vai procurando aí, Mateus 5. O Evangelho de Mateus é um evangelho de autoria de um judeu, bem judeu mesmo, e ele procura redigir o seu evangelho mais ou menos, tá? Não quer dizer que é copiando, não, mas mais ou menos obedecendo a exposição da Torá, ou o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aquele é o famoso livro da lei. Então, o autor do Evangelho de Mateus, ele está procurando fazer algo parecido. Se havia uma lei no passado, a lei de Moisés, agora tem uma nova lei, a lei de graça, a lei do Evangelho. E como judeu, apresentando esse Evangelho para outros judeus, ele tem essa preocupação de apresentar ou de expor dessa maneira o seu Evangelho. Assim como o Pentateuco está exposto em 5 grandes livros, ele narra o seu Evangelho dividido em 5 grandes discursos. E o Sermão do Monte é um desses discursos. Ao longo dos anos, os estudiosos, não foram poucos, estudando, pesquisando e fazendo a exegese, a devida interpretação e tradução desse trecho da Escritura, chegaram a diversas conclusões diferentes. Dentre elas, alguns que vão dizer, não, essa mensagem que Jesus pregou é uma mensagem apenas ilustrativa. Na verdade, o que ele está pedindo aqui não é nem possível que alguém cumpra. Outros vão dizer, não, isso aí é para cumprir tudo à risca mesmo, mas não foi para todo mundo não. Isso aí Jesus determinou só para um grupo especial de cristãos, Naquele tempo, na antiguidade, falavam nos monásticos, ou os moradores dos mosteiros, ou os eremitas que resolviam morar sozinhos, uns malucos que resolviam ir embora para o deserto e morar sozinho lá. O cara entendia que na cidade, convivendo com outras pessoas, era impossível que ele não pecasse. Então o cara tinha a ideia de se isolar no deserto. Um tal de Antônio ficou 40 anos no deserto sozinho, teve visão de anjo, de demônio, de tudo quanto é porcaria, porque evidentemente ficou meio maluco também, Mas muitos outros se embrenharam por essa vida, por esse estilo de vida, porque achavam que dessa maneira iam viver uma vida santa. E outros vão dizer que não, esse evangelho, esse Sermão do Monte realmente é para todo mundo, mas que não precisa ser seguido ao pé da letra, porque nem tudo nele realmente é para ser obedecido ao pé da letra, que Jesus usou alguma linguagem exagerada. É bom, antes da gente entrar na exposição desse evangelho propriamente dita, e digo, hoje é apenas a primeira parte, nós vamos ver hoje apenas a lista das bem-aventuranças, que estão aí no versículo 1 até o 12, mas depois a gente vai ver o restante dele também, onde traz diversas recomendações para o povo cristão, para o povo de Deus. É bom a gente comentar logo de início que realmente o Senhor usou de mensagem ou de instruções exageradas aqui, nós não temos dúvida disso não. Mas ele não usou essas instruções exageradas com o fim de trazer uma mera ilustração, mas sim com o fim de chamar a atenção para algo que vai requerer de nós uma força sobre-humana para que nós consigamos obedecer. Que realmente a força para obedecer a tudo isso não está em nenhum de nós. Se essa força não vier do Senhor, no que depender de nós, da força do nosso braço,
da nossa sabedoria, da nossa justiça, isso será impossível mesmo. No capítulo 5, versículo 48, ele traz a famosa determinação: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Deus. Imediatamente alguém se pergunta: uai, mas é possível que algum homem seja perfeito? Ora, para nós é impossível, mas para ele é possível. Aquele que ele aperfeiçoa está aperfeiçoado, ele é poderoso para isso, nós não temos dúvida disso. Amém, amados? No capítulo 5 aí, nos versículos 29 e 30, eles são, vamos dizer assim, até um tanto aterrorizantes, não é? O que ele diz aí, né? Se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança longe de ti. E ele vai justificar, né? Que é melhor você entrar no céu caolho ou maneta do que, tendo o olho perfeito, a mão perfeita, queimar o olho com mão e o corpo inteiro no fogo do inferno. 2000 anos se passaram e a gente não tem notícia aí de alguém que tenha arrancado o olho ou a mão e jogado para longe de si, né? Agora, que tem tropeçado muita gente por causa do que vê, por causa do que ouve, por causa do que cheira, por causa do que apalpa, não é brincadeira, né? Mas ninguém tem cumprido com essa determinação, né? Ninguém se arranca o olho. Meu Deus, por que eu vi aquilo? Pequei por causa daquilo. Já sei, vou arrancar meu olho. A não ser algum louco aí que foi internado depois disso para tratar da loucura e nem do olho propriamente dito, a gente não vê ninguém fazendo isso. Então a linguagem realmente foi exagerada e ela foi pronunciada com exagero e não foi acidentalmente não. Jesus tinha mesmo essa intenção. O objetivo era chamar a atenção para algo tremendo mesmo. E a mensagem mais terrível disso é exatamente abrir os olhos das pessoas com relação ao padecimento eterno no inferno. Porque essa mensagem está abrindo as portas para a apresentação da chegada do reino de Deus. O mundo jaz em trevas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo está condenado ao inferno, sem exceção. Todo mundo nasceu condenado a ele. Chega Jesus com a boa nova. Por isso que o Evangelho traz esse nome. Com a boa notícia. Melhor do que isso, com a melhor notícia que o mundo poderia receber. A única notícia que realmente nos interessa. A morte foi vencida. A morte não tem mais poder. Jesus derrotou a morte. Ele venceu. Amém? Ele implantou o seu reino. E todos aqueles que com ele estão, aqueles que com ele reinam, já desfrutam desse reino agora, por mais que padeça nessa terra estranha onde nós estamos, mas já conta com a segurança eterna, contanto que persevere até o final, né? Isso precisa ficar claro também. Notícia melhor do que essa, era impossível que nos fosse dada. Amém, amados? Então, na introdução desse sermão, ele profere, primeiro de tudo, essa lista das bem-aventuranças que a gente vai ver hoje. Depois ele vai falar do perdão, depois ele vai falar do amor ao próximo, ele vai falar do ensino, ensinar a oração, ensinar a caridade, uma porção de outras coisas que dizem respeito a nós. E por fim, entre todas as opiniões dos estudiosos, para quem que isso aqui foi escrito, com quem que ele estava querendo falar, e a resposta para nós é simples: com toda a igreja, em todas as épocas, em qualquer lugar em que ela esteja. Portanto, esta mensagem que a gente começa hoje nessa série, essa série de mensagens, por assim dizer, as instruções desse Sermão do Monte, não foram feitas para um pequeno grupo de cristãos. Não foi dada apenas para os apóstolos, apenas para os pastores, apenas para bispos, mas ela foi dada para todos os servos de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos à leitura para a gente começar a se situar. Mateus 5, de 1 a 12.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Queridos, olha, primeira informação interessante dá conta da preocupação do Senhor Jesus com esse ensinamento. Ele está cercado por multidões, a gente está vendo essa instrução, não é difícil de entender. No versículo 1, o que faz com que ele suba ao monte e, como se assentasse, ou seja, entenda da seguinte maneira, assentando-se. Isso era uma atitude de nobreza e também que marcava o estilo de ensinamento dos bons mestres daquele tempo. Quando um homem desse se sentava, pessoas se sentavam à sua volta, tremendamente calados e com ouvidos abertos e muito bem dispostos a ouvir o que ele tinha para ensinar. Ele se sentava exatamente para que fosse dada toda a atenção àquele ensinamento, sem nenhuma pressa. É como alguém que chega na tua casa para bater um papo e fica em pé do lado de fora e você diz: querido, passe para dentro. Por gentileza, sente-se. Vamos conversar mais à vontade. De repente você tem uma notícia animadora para dar e em pé nessa pressa toda, a perna vai doer, você vai ter vontade de ir embora logo e o recado não vai ficar bem dado, não é verdade? Mas quando você se senta, você se tranquiliza e com toda calma acaba transmitindo com maior perfeição e clareza aquilo que se pretendia transmitir. Quando Jesus se assenta diante daquelas multidões, mas tendo mais próximo dele seus discípulos, Jesus está parando tudo para fazer algo tremendamente importante, tremendamente relevante. Ele está ensinando acerca do reino de Deus. Amém, amados? Ensinar para um homem, um ser humano, igualzinho a nós, com todas as limitações que nós temos, acerca de coisas celestiais, não é tarefa fácil. Nunca foi, em nenhuma época e em nenhum lugar, e nem para o Senhor Jesus. Se fosse algo tão mole, e se dependesse da nossa sabedoria, todas as pessoas que viram Jesus, ou que o ouviram pregando, teriam se convertido a ele, não é verdade? Mas o que nós sabemos é que na fatídica ocasião de seu julgamento, a multidão que uma semana antes gritava: bendito que vem em nome do Senhor, botando ramos na frente para o jumentinho pisar, estava gritando: crucifica esse Jesus e solta o Barrabás. Foi assim ou não foi? A grande minoria deixou de votar pela morte do Senhor. O ser humano é um bicho duro. O ser humano não é brincadeira. O bicho é essencialmente mau. Nós somos uns bichinhos maus. Jesus se senta para ensinar, porque é por meio desse ensino que essa maldade nossa pode ser quebrada.
E ele não tem pressa para transmitir essa mensagem. Naquela ocasião, não. Nós agora já não temos mais todo esse sossego. Nosso tempo acabou-se, já era. Temos que viver cada minuto como se fosse o último, anunciando a salvação do Senhor. Amém, queridos? Versículo de número 2, ele passou a ensiná-los, dizendo, ensiná-los quem, amados? Embora tivesse cercado pelas multidões, Jesus está ensinando a eles a quem? Aos seus discípulos, mais especificamente. As multidões estão em volta, amados, mas é preciso que entendam. As multidões não estão para aprender nada de Jesus. As multidões naquele tempo queriam de Jesus o mesmo que as multidões de hoje também querem. Soluções imediatas para seus problemas, seja ele financeiro, sentimental ou físico. Era gente carregando aleijado amarrado em maca, era cego gritando, tinha de tudo. Gente querendo comer pão e peixe de graça, gente que não queria nada, mas queria assistir o espetáculo dos milagres. Olha lá o aleijado, eu conhecia ele, olha lá o cara andando. Tu viu? Vi. Quando acontece alguma coisa interessante na cidade, todo mundo quer ser testemunha, né? Não era diferente com eles também. Apesar de haver uma multidão em torno de Jesus, Jesus está ensinando aos seus discípulos. A quem ele está ensinando? Aos seus discípulos. Muito bem, queridos. Isso precisa ficar claro. Ao longo dos tempos, as dúvidas que surgiram foram essas. Ah, mas não foi para todo mundo isso. Realmente não foi. As multidões nunca foram o alvo da pregação. Sempre tiveram acesso para ouvir, para ver tudo quanto era feito, era falado, mas nunca houve a pretensão de ensinar as multidões, mas sim aos discípulos. Entenda, meu amado, você mesmo, você mulher, você homem, você discípulo do Senhor Jesus, esse ensinamento é para você. Amém? Verso de número 3, começam as bem-aventuranças. Primeiro vamos explicar o que é bem-aventurado. O termo traduzido aqui é uma palavra grega chamada Macários. Você já deve ter visto algum amigo aí com o nome de Macário. Talvez o nosso amigo Ronaldo Macário, lá em Brasília, assista a esse vídeo. É um amigo velho de longa data, lá da Igreja Batista da Alvorada, é motorista do SAMU lá em Brasília hoje. Ele tem um apelido de Paquito, mas o sobrenome dele é Macário. Usa no macacão, né, do SAMU, Macário. É sobrenome de gente, né? É a palavra que se traduz aqui por bem-aventurado, e algumas versões bíblicas vão trazer uma tradução felizes. E é legal, traduz feliz, é sinônimo de feliz mesmo. Mas essa bem-aventurança, esse bem-aventurado aqui, esse Macários, exprime algo além do feliz. Vai além desse estado de felicidade. Felicidade é algo transitório, a felicidade não é algo constante. Nós costumamos dizer, e principalmente quando nós estamos bem carregados de arrogância, né? Eu sou uma pessoa feliz. Ó, o camarada está afim de dizer para os outros que não está sofrendo, né? Eu sou bom, eu sou tal, né? Eu sou feliz. Não, ninguém é feliz. Ninguém é feliz e ninguém é triste. Nós vivemos momentos de felicidade, assim como vivemos momentos de tristeza. Ninguém é feliz todo dia. Temos momentos de felicidade. Ninguém é triste todo dia. Temos momentos de tristeza. Então, isso precisa ficar bem claro. O Macários aqui, o bem-aventurados, vai um pouco além do feliz. O feliz pode até traduzir bem, mas não é a palavra mais adequada. O bem-aventurado exprime algo melhor. Alguém agraciado especialmente por Deus. Alguém felicitado divinamente.
alguém contemplado com uma graça divina inexplicável. É uma super felicidade, é uma enorme felicidade, não como um estado de felicidade que vem hoje e se acaba amanhã, que dura uma semana, mas num belo dia falha, que dura um ano, mas em algum momento desaparece. Não, esse bem-aventurado aqui é bem-aventurado eternamente. Amém, amados? Começa as bem-aventuranças agora. E detalhe, em muitas e muitas ocasiões, bem-aventurado, sim, mas experimentando momentos de tristeza, nesta vida aqui, para herdar uma vida de plena felicidade, essa sim, felicidade constante, nos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, para onde os salvos do Senhor Jesus irão, onde não há mais pranto, não há mais dor, onde ele haverá enxugado dos olhos toda lágrima, e ninguém mais experimentará nenhum tipo de tristeza. Amém, amados? Bem-aventurado, então, é algo muito mais do que feliz. Daí, versículo número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Lucas coloca esse pobres de espírito com uma abrangência maior, referindo-se também a pobres, não necessariamente espirituais, mas pobres materialmente. Mas vamos nos deter ao que temos aqui no sermão de Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Quem são esses humildes de espírito? Aqueles que têm uma maior sensibilidade para reconhecer a sua dependência de Deus e não de sua própria inteligência ou de sua própria bondade. Esse humilde de espírito está apto a aprender espiritualmente. Ele entende que o que sabe é muito pouco e que precisa aprender, necessita crescer. O arrogante de espírito é o contrário desse humilde. É aquele que pensa que tudo sabe. É aquele que despreza o ensino, porque acredita que ao modo dele ele vai ser muito melhor instruído. Eu não sei você, amado, mas ao longo desses anos eu tenho convivido com pessoas, graças a Deus que no Piauí isso não existe, é só lá para as bandas do Goiás. Pessoas que nós chamamos de pessoas não ensináveis. Não estão nem um pouco dispostas a aprender absolutamente nada espiritualmente. Pessoas que constroem um Deus para si mesmas. Quando você abre a Escritura Sagrada e começa a expor o que ela conta acerca de Deus, ele te interrompe e diz, não acredito nisso não. Não, para mim Deus não é assim não, Deus é assim, assado. Ou seja, as definições, que já são poucas inclusive, acerca de Deus, essas poucas que nós temos para ele são inúteis e como se não existissem, porque ele mesmo cria o seu Deus. Pessoa de coração duro, de cabeça dura, aos quais o autor de Hebreus e o apóstolo Paulo também havia falado a respeito deles. Pessoas que ouvem sempre, mas não aprendem nunca. Então esses humildes de espírito, aqueles que estão aptos, estão dispostos a se colocarem como quem precisa aprender, se calam para ouvir, e reconhecem a necessidade de serem mais completos espiritualmente, são esses bem-aventurados aqui. Pouco importa quantos cursos de bacharel, doutor, teólogo, PhD, MD, obrigado minha filha, o camarada tenha. Pouco importa quantos títulos e diplomas superiores ele tem acerca de divindade. Bem-aventurado esse humilde de espírito que reconhece que sabe muito pouco, ou mesmo que não sabe é nada, e que continua precisando aprender, que continua precisando crescer espiritualmente. Amém, amados? É fisicamente que nós não temos mais para onde crescer. Outro dia mesmo, meu amigo Roberto vai assistir isso aí pelo vídeo depois, pastor bem ali em Teresina, estava mangando de mim lá no seminário,
do meu lado se medindo comigo. Você disse que tinha 1,75 m. Não tem não, eu tenho 1,75 m e sou maior que você. Falei, calma rapaz, você está mais novo, eu já estou na fase de encolher. Eu já devo ter diminuído uns 2, devo estar com 1,73 m agora. A gente cresce, nasce, cresce, fica bonito, né? Depois começa a enrugar, murchar. O crescimento que era vertical começa a ser horizontal, né? É normal. Isso é fisicamente. A gente vai encolhendo mesmo. Vai arqueando. Quando tá velhinho, já tá todo dobradinho com a bengalinha. Não é? O Agostinho, daquele tamanzão, quase 2 metros. Né? Daqui mais uns 30 anos, vocês vão ver como é que ele já tá com a colunazinha meio judiada, né? Mas espiritualmente não, amados. Espiritualmente não há limite para crescer. E esses humildes de espírito compreendem isso. A recompensa deles qual é? Porque deles é o reino dos céus. Quem não é do reino do céu é aquele que botou na cabeça dele que ou já sabe tudo, ou que não precisa aprender mais nada. Vamos ter esse aí então como o contrário do humilde de espírito. Qual é o contrário de humildade? Arrogância, né? Então esse é o arrogante de espírito. Mas a palavra de Deus está exaltando o humilde de espírito. Amém, amado? Ainda, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos embora entender bem aí que choro é esse, né, amado? Porque tem gente aí que chora no final da novela, chora quando o Brasil é campeão, chora quando o Flamengo ganha, chora quando ele perde. Esses dias a gente tem chorado mais quando perde, né? É uma choradeira que dá gosto. Chora quando pisa num prego, chora quando o arroz queima. Não é desse tipo de choro que nós estamos falando, não. Não é a esse tipo de choro que Jesus está se referindo. O contexto aqui é o Senhor Jesus chegando no meio do seu povo e um povo sofrido, massacrado por uma religiosidade estragada. Aqueles que deveriam zelar pelo bom ensino das coisas religiosas estão massacrando o povo, ensinando o que não deve, deixando de ensinar o que é correto, explorando, judiando, maltratando do povo, motivo pelo qual lá no capítulo 11, versículos 28 em diante, ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque a religiosidade estava matando o povo. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Já falou aqui em humilde, vamos falar em manso já já. Então, esses que choram, não estão chorando por um motivo qualquer. Esse choro está relacionado à situação de pecaminosidade do povo, situação de maldade comum entre o povo, tanto sobre eles mesmos, quanto sobre o mundo inteiro. Choram por seus pecados, choram por suas prisões de alma, choram pela necessidade de abandonar um pecado que os escraviza e os domina. Esse é o choro. Reconhecem a maldade que tem que ser subjugada, mas não tem forças para isso, não conseguem subjugá-la. É desses chorões aí que Jesus está falando. Olha, até hoje, vocês não tiveram força para vencer o pecado. Mas o reino de Deus chegou. E o Filho de Deus vai derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que creem. E uma vez revestidos desse poder que vem do alto, aí sim, acabou. Não tem mais dominação do pecado. Não tem mais escravidão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou a prisão. Acabou o choro. Estão sendo consolados. A injustiça vai ter fim. A maldade terá fim. Essa escravidão do pecado vai acabar. Amém, amados? Versículo 5. Bem-aventurados, olha só aí, ó. Os mansos. Qual a recompensa dos mansos? Eles herdarão a terra. Amados, presta atenção, ó.
Qual é a ideia de herança de terra que esse povo tem? De terra tomada à custa de guerra, de generais e reis valentes com espada na mão, comandando exércitos, massacrando, pisando, pilhando o que é do inimigo. E chega Jesus agora dizendo que quem vai herdar a terra não são esses valentes. Quem vai herdar a terra são uns mansos. Que revolução, hein? Tudo que aqueles religiosos não queriam ouvir. Israel está sendo dominada pelo Império Romano. Eles estão vendo os soldados romanos passando, a pé, com espada na cintura, montados em cavalos enormes, vestidos de armadura, e pensando, mas na base da mansidão, como é que nós vamos vencer esses caras? Como é que nós vamos ter a nossa terra de volta? Como é que nós vamos herdar essa terra à base de mansidão? Mas não é dessa terra aqui que ele está falando, não é dessa que a gente pisa. Está falando de uma terra muito mais sublime. A terra, a salvação, a Canaã celestial, a Jerusalém de Deus, a salvação eterna. Amém, amados? Essa terra aqui ninguém terá, ninguém é dono. Triste daquele que empreende guerra por causa de terra, por causa de carro, por causa de roupa, por causa de objetos. Tudo isso foi feito para ir para o fogo. Essa própria terra vai derreter no fogo. O Senhor está falando de algo mais sublime, especial, que apenas os mansos herdarão. Os brutos, os valentes, os que pensam que vão levar na base da espada, do tiro, da pancada, não herdarão coisa nenhuma. Não é por força e nem por violência, mas é no poder de Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Amém, amados? Se fartar, depois de experimentar um momento de fome, é algo maravilhoso. Eu nunca passei fome propriamente dita. Se eu disser que passei fome, eu sou um hipócrita. Mas já atrasei bastante a hora de comer. E realmente é horrível. A hora que a gente se depara com a comida, a pancada é segura, né? Imagina, Jó, bem atrasado, aquela carninha frita em cima daquela farinha de puba que você gosta, uma piabinha daquelas coisas de má frita, hein? Que folia, né? Deixa a piaba para lá, pode ser só a farinha de puba pura, não pode? Pois é. Essa fome a qual ele se refere agora é outra. Uma fome e sede de justiça. Ora. De que justiça, amados? Da justiça de Deus. E não das nossas próprias justiças. A justiça de Deus excede até mesmo o nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender como nos revoltamos com as atitudes dos malfeitores, pedófilos, assassinos, ladrões de toda a natureza. E o nosso desejo imediato, quando a gente se depara com essas cenas, um indivíduo desse tem que morrer. Prende não, mata logo essa praga, não serve para nada. E realmente tem servido para fazer muito mal, né? Não tem servido para fazer bem. E as nossas justiças vão na direção de exercer aquilo que nós consideramos como justo. Tanto que quando conhecemos pessoalmente algum desses malfeitores, e num belo dia nós o vemos na rua com a Bíblia na mão pregando o Evangelho, imediatamente alguns se revoltam, né? Quem é um cabra sem vergonha desse para estar dizendo que é crente? Olha, com tudo que ele aprontou, agora diz que vai morar no céu. E vai. E o outro lá que nunca matou ninguém, nunca roubou nada de ninguém, está a passos largos para o inferno e ainda não aprendeu a diferenciar a justiça de Deus
da justiça dos homens. Todos devem pagar por seus atos, não confundam as coisas. Não estamos aqui para incentivar a vida de vagabundo nenhum, as práticas deles de maneira nenhuma. Pelo contrário, estamos aqui para exaltar o homem de bem que levanta cedo, sai para trabalhar, paga suas contas e respeita todo mundo. Mas a justiça de Deus se manifesta sobre tudo e sobre todos. E é essa justiça de Deus, preste bem atenção, amados, é exatamente por causa dessa justiça, por causa do seu juízo, que ele manda alguns para o céu e outros para o inferno. Exatamente porque ele é justo. E o que ele determina está coberto de razão, ainda que eu e você não possamos entender. E vamos morrer sem entender, não vamos entender nunca. Mas justiça de Deus, de um jeito ou de outro, sempre será feita. Esses que têm sede de justiça são aqueles que têm sido injustiçados pela própria religião. Tudo quanto o Senhor está ensinando aqui bate de frente com a religião que aqueles homens estão imprimindo ao povo, de qualquer maneira, a qualquer custo, e que, embora sejam atitudes religiosas, não servem para exprimir a justiça de Deus. Ter fome e sede de justiça é ver a justiça de Deus se revelar. É ser alvo dessa justiça. E preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, é aguardar com toda a paciência que essa justiça de Deus seja feita, antes que você mesmo se levante e vá agir com a tua pseudo-justiça, imaginando que está agradando a Deus, ou que está resolvendo um problema. O cara está ali me dando trabalho, eu vou lá e mato ele, pronto, fiz justiça, me vinguei, resolvi o problema. Não, você arrumou dois agora. Esperar pela justiça de Deus é agir com manifestação de fé. Porque a justiça dele é perfeita. A nossa, não. Os que têm fome e sede de justiça e que esperam em Deus, verdadeiramente, estes serão fartos. Vão encher o buchinho da justiça de Deus. Amém? Versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Ora, o que eles vão receber em troca? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui nós temos uma maneira bem resumida do Senhor apresentar a famosa lei da semeadura, que Paulo, por exemplo, fala dela lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo quanto, pois, o homem semear, disso também colherá. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quem foi violento vai colher violência. Quem foi vingativo vai colher vingança. Quem foi indiferente vai colher indiferença. Quem abandonou será abandonado. É o famoso, quem com ferro fere, com ferro vai receber uma cosquinha. A lei da semeadura é inevitável. Você não é obrigado a semear, mas uma vez semeado, a colheita é inevitável. Não interessa qual a semente que você bote na terra. A fruta que vai nascer daquela semente é a mesma daquela semente que você plantou. Não adianta plantar uma coisa esperando colher outra. Isso não existe. Se você é misericordioso, você vai alcançar misericórdia. E nós vamos ver ao longo dessas semanas, nos dias em que a gente estiver falando, por exemplo, do perdão. Como ele diz em Mateus 6,14. Se perdoardes os pecados uns dos outros, também o vosso Pai que está no céu perdoará os vossos pecados. É simples assim. Lembra da oração do Pai Nosso? E perdoai as nossas ofensas assim. Olha aí. Como é que você tem perdoado? Eu perdoo totalmente. Bom, então joia, Deus está te perdoando totalmente.
Ah, pastor, tem umas coisas que eu perdoo, outras não. Pois é, Deus está perdoando algumas tuas e outras não. Ah, pastor, eu pelejo para perdoar, mas não dou conta não. Pois é, Deus também está dando conta de perdoar as tuas não. É simples assim. Como 1 mais 1 igual a 2. Uma matemática simples. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que perdoa será perdoado. O que odeia será... Precisa explicar mais? Carece muita explicação? Creio eu que não, né? Versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha, amados, aqui a gente se delonga mais um pouco. Essa limpeza de coração não é necessariamente abrir o peito do camarada para desentupir aquelas veiazinhas aqui. Cateterismo, esses negócios que o pessoal faz, não é bem isso. O Senhor está falando de uma pureza espiritual, uma limpeza de alma. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Opa! Está falando com a pessoa certa. Vamos os dois juntos, ou todos nós juntos, estudar acerca dessa matéria. Pureza espiritual. Limpados, lavados pelo próprio Deus. Lavados primeiramente, amados, se você é discípulo do Senhor Jesus, lavado antes de tudo pelas águas do batismo. Daí eu quero insistir, domingo que vem nós temos batismo, tá, amados? Você que vem empurrando o batismo com a barriga a vida toda, não protele isso não cometa essa loucura. De maneira nenhuma. Você está negando Jesus. Isso é um absurdo. Muita coisa na tua vida já era para ter destravado e ter andado a passos largos e continua amarrado aí porque você se nega a cumprir o que o Senhor determinou. Lavado pelas águas do batismo, já sai um bocado de impureza. A palavra também nos lava, já temos sido lavados por ela. Esses recebem como dom de Deus a fé, e pelos olhos da fé podem contemplar o Senhor, porque qual é a recompensa? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você se nega a essas coisas, você tem visto Deus por meio de um vidro embaçado. Já viu como é aquele vidro de box de banheiro? Você vê alguém passando do outro lado, mas você não sabe nem se é gente, se é um cachorro, se está indo ou vindo. Visão turva. Um breu. Vê só uma mancha. Esses limpos de coração verão a Deus. Deus se revela a quem Ele quer. Essa limpeza é Ele que faz. É Ele mesmo que vai te limpar. É a palavra que vai te purificar. O Espírito Santo vai te dar poder para que essa fé seja uma fé ativa na tua vida, no teu coração. Amém, amados? Por isso são bem-aventurados esses limpos de coração. Ainda que ainda tenha uma sujeirinha no pé, na unha, por aqui e por acolá, mas um coração limpo, limpa um corpo inteiro. Uma alma abençoada, uma alma feliz, uma alma tranquila, aformoseia até o rosto. Versículo de número 9. Eita, trecho, que coisa linda. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, pacificar, semear a paz, batalhar para que não haja guerra, que não haja confusão, que não haja conflito. Não é apenas você mesmo não brigar, é você não brigar e ainda batalhar pesado para que outros não briguem também. Ser um pacificador. Os pacificadores vivem em paz, ainda que em meio a guerras e violências dessa vida. São os filhos de Deus chamados nos versos aí mesmo, versos 44 e 45 aí do próprio capítulo 5. Olha só que interessante aí, ó.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos... Amar quem? Vossos inimigos. Isso é a atitude de um pacificador, porque tudo que nós queremos com o nosso inimigo é matá-lo. Mas o Senhor está chamando para uma proposta muito diferente. Amar o inimigo. Orar pelo que te persegue. Pastor, o cara está me perseguindo, ore por ele. Não vá se iludir com o que você vê na televisão e aprender com um vagabundo no estilo Valdemiro Santiago, que para pedir dinheiro aparece na televisão chorando. Eu não aguento mais, eu não estou comendo, não estou dormindo, estou sendo perseguido. Vagabundo daquele. E tem gente que fica com dó de um treiteiro malandro daquele, ainda empurra dinheiro mandando para aquele vagabundo, baseado na choradeira dele, para vocês verem a intimidade que um salafrário daquele tem com a palavra de Deus. Qual é o cristão que não é perseguido? Primeiro que ele não está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, ele está sendo perseguido por causa das falcatruas e da roubalheira dele mesmo. Inclusive pela própria polícia, ele é perseguido constantemente mesmo. Se está sendo perseguido e se tem algum conhecimento da palavra de Deus, o que ele ia fazer por aqueles que estão perseguindo? Orar por eles. Não obstante, ele solta foguete de alegria quando ouve dizer que algum que o perseguiu sofre um revés. O que deixa claro que ele não tem nenhum contato com a palavra de Deus. Sabe nem para onde vai. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aí olha o versículo 45, como é que começa. Olha só como o casamento perfeito do ensino de Jesus. Numa parte, em outra, está tudo bem atrelado, tudo bem amarradinho, amados. Para que vos torneis o quê? Olha, rapaz. É com esse tipo de manifestação, sendo pacificador dessa maneira, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vi chuva sobre justos e injustos. E o versículo 9, qual é a promessa para os pacificadores? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Pacificadores, semeadores de paz. Versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses aí são precisamente os que têm dito não ao mundo em virtude do sim para Deus. O que confirma serem de outro reino é exatamente o fato de este mundo os odiar e perseguir. Não estranhe não, amados. Por causa do nome de Jesus, seremos odiados, seremos perseguidos. E alguma coisa está errada com você. Se você diz que é fiel a Deus, se você diz que é um discípulo do Senhor Jesus, e o mundo não te odeia, e você não está sendo perseguido, então alguma coisa está errada. Lamentavelmente, o mundo nos odeia. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Somos estrangeiros aqui. Não tem como o mundo amar estrangeiros. Eles não vão amar quem não é da terra. Verso de número 11. Bem-aventurados sois quando, agora preste muita atenção, quando por minha causa, por causa de quem? Quem está falando é Jesus, então é por causa de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, quando disserem todo mal contra vocês, mentindo, você será bem-aventurado. Portanto, querido, não vai fazer como o vagabundo lá da televisão, porque estão dizendo cobras e lagartos deles, mas não estão mentindo, estão falando verdade. E eles deturpam esse texto e dizem, ai aí, ó, eu sou bem-aventurado que estão me perseguindo. Já era para ter preso o vagabundo. Ninguém sabe por que não está ainda. Esse Brasil realmente não é um país politicamente sério. Se fosse, estava na cadeia.
Agora, quando essa perseguição for sem causa, quando mentindo por causa do nome de Jesus disserem todo tipo de coisa contra você, fique chateado não, querido. Saiba que você é bem-aventurado por isso. Isso é prova de que realmente você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. O mundo te odeia. O que estão dizendo de você é mentira? Glória a Deus! Porque se não for mentira, então se conserta. Para e analisa. Pastor, disseram isso e isso de mim. E aí, tem fundamento? Tu é isso mesmo? Só não. Tu fez isso mesmo? Fiz não. Então vamos glorificar a Deus, querido. Vamos orar e abençoar a vida desse que está te perseguindo, porque é a determinação da palavra de Deus. Orai pelos vossos inimigos. Orai, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Amém, amados? Então é quando for mentindo. Para encerrar o versículo 12. Alegrem-se muito e exultai, porque é grande o vosso galardão. Onde? Olha, que legal. Galardão é recompensa, é salário, é pagamento. É grande a vossa recompensa. Onde? Fique esperando nada aqui não, amado. Se vier aqui, beleza, glória a Deus. Ai, meu Deus teve dó de mim, deu uma aliviada ali. Se vier, bem, querido. Mas se não vier, permaneça firme. Porque essa recompensa no céu é mais que certa. Aqui é uma incerteza. Aqui nós vivemos na dúvida o tempo todo. Oramos a Deus, clamamos, apresentamos nossos clamores a Ele. Ele livra de um aqui, livra de outro acolá. Chega numa hora Ele não livra. Por quê? Porque Ele não quer, Ele é soberano. Tem um espinhozinho machucando a gente ora, Senhor, tira o espinho. Ele diz, vou tirar não. Você precisa dele aí. Se eu tirar ele, você vai ficar muito graúdo. Você vai andar por aí se achando. Ele é soberano, Ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ninguém tem sossego nessa terra. Nós estamos aqui como peregrinos, atravessando esse deserto a caminho de uma Canaã celestial. E o Senhor mesmo tem nos dado todo o recurso para que a gente ande nesse deserto. O sol do dia não vai esturricar a gente não, amados. O frio da noite não vai matar a gente congelado não, queridos. Não vai faltar o que comer, vai cair maná do céu para a gente comer. Não vamos morrer de sede, o Senhor tira a água de rocha e nos sustenta. Mas precisamos entender, queridos, que o terreno é hostil. Viver nesse mundo não é fácil. E para nós, os que tememos a Deus, é ainda mais difícil. Te firma, te prepara, que pancadas vêm aí. E nós só conseguiremos vencer essa tribulação toda com muita intimidade com esse Deus. Bem-aventurados, em cima de tudo isso que Ele colocou nessa lista de introdução e com essas promessas de recompensa para toda fidelidade que nós nos mantermos diante desse Deus maravilhoso que não deixa de cumprir nenhuma das promessas que Ele fez. Amém, amados? Os dias aqui não vão ser mole, não. São duros mesmo. Mas no nome de Jesus, na força do Senhor, somos mais que vencedores. Somos bem-aventurados.